Creia de todo o teu coração, Deus fará maravilhas por você. Como diz o irmão Lutero, presinto que algo bom está a caminho. Você crê? Estou numa expectativa. Que Deus seja louvado. Somente creia. Senhor Deus, precioso Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui mais uma vez, Senhor. Obrigado por este momento de adoração, de regozijo, ó Pai, no Espírito, em que a sua igreja já tem, Senhor, se alegrado no Espírito, através dos cânticos. E agora, Pai, enquanto nós lemos a palavra, que o Teu Espírito Santo possa tomar o controle dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, e o controle, Senhor, desta audiência, desta igreja. E, Pai, a cada um que também nos acompanha através da transmissão na internet, que eles possam ser beneficiados, ó Deus, pela Sua palavra. As minhas palavras, elas falharão, Senhor, mas as Tuas palavras, elas jamais falharão, porque são eternas. Assim abençoe nossos corações nessa noite, ó Deus, perdoando nossas falhas, nossos pecados, fraquezas. E, Senhor, muitas vezes somos indignos, ó Pai, mas a Tua graça, Senhor, é o que transborda, é o que excede a todo o entendimento, Senhor, e que vai além das nossas capacidades, ó Pai, e que toma o lugar, Senhor, e que faz realmente as coisas acontecerem. Que nessa noite Tua graça possa ser derramada em cada coração, Pai, e possamos sair testificando, ó Deus, que o Senhor tem nos falado. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a Tua glória nós pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a cada um, irmãos. Amém. Graças a Deus que estamos vivos, né? Ainda estamos aqui, como nós cantamos, né? E eu estava ali prestando atenção nos hinos. E Deus abençoe o irmão Denilson. Estava uma linha maravilhosa dos cânticos, né? Nos encorajando, nos fazendo, nós ainda estamos aqui. Um dia nós estávamos ali naquela condição, o diabo havia tomado todas as coisas, mas Jesus desceu, foi até o inferno, tomou as chaves de Satanás. E aqui nós estamos nessa noite, por sua graça, salvos pela graça. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Senhor Deus, esta é a sua palavra, Pai, e o Senhor conhece, Senhor, a intenção do meu coração, mas o Senhor é quem opera todas as coisas, Pai. Que seja conforme a Tua vontade, Senhor. Eu me rendo a Ti, para que o Senhor usa-me, Senhor, para fazer a Tua obra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Que o Senhor Deus
abençoe sua palavra. Eu quero meditar, irmãos, se Deus me ajudar, de maneira bastante calma nessa noite. E eu tinha o desejo de falar algo, talvez mais como uma meditação, uma forma de nós estudarmos um pouquinho a palavra aqui, a mensagem do nosso profeta. Eu vi que temos um irmão ali nos visitando. Mas isso são coisas que nós cremos e que nos foi trazida através de uma mensagem de um profeta. E nós cremos nisso, porque isso está perfeitamente alinhado com as Escrituras. E eu desejava trazer algo sobre a besta, a marca da besta. Mas ali atrás eu senti de ficar centrado nesta mensagem, o livro da vida do Cordeiro. E nós vamos mencionar algo aqui também um pouco sobre a besta, porque é necessário falar. Mas não será um estudo profundo, aprofundado sobre a marca da besta, ou sobre a besta, quem ela é, e a sua trajetória na Bíblia, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Mas vamos meditar sobre o livro da vida do Cordeiro. Agora, o profeta de Deus e a Bíblia nos ensina que existem 2 selos. O selo, ele significa uma obra consumada, que algo está pronto, que aquela obra está perfeita, então se coloca um selo. E existem 2 selos. E um deles é o selo de Deus, e o outro selo é a marca da besta. O selo de Deus, a Bíblia nos ensina, em Efésios 4:30, que o selo de Deus é o Espírito Santo. E muitas vezes nós temos ouvido, várias igrejas têm seu próprio entendimento, sua própria maneira de interpretar as Escrituras, e muitos dizem: guardar os dias, determinados dias, é a marca de Deus, é o selo de Deus. Guardar o sábado, vamos dizer assim, é a marca de Deus. E não comer determinados alimentos, essa é a marca de Deus. E outros dizem: ora, ser testemunha disto ou daquilo é a marca de Deus. Mas a Bíblia nos diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Então veja, esse é o selo de Deus, o Espírito Santo, de acordo com o ensinamento da Bíblia. E a marca da besta, ela é uma marca de apostasia. Muitas vezes, irmãos, as pessoas têm o entendimento de que a marca da besta será um carimbo, uma tatuagem, uma marca visível no corpo da pessoa, na testa, na mão. Mas a Bíblia nos ensina que também é uma marca espiritual. Assim como o selo de Deus é um sinal espiritual, a marca da besta é uma marca espiritual. E é uma marca de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma condição espiritual. Eu espero que vocês prestem atenção, me deem a sua atenção. Eu vou procurar ser bem objetivo, irmãos, mas que você possa entender a mensagem. Talvez a gente não pule, não grite, não salte para lá e para cá, mas que nós possamos compreender a mensagem. Amém? Louvado seja Deus. Agora, é uma marca de apostasia. O que é apostasia? É ser uma pessoa morna, é mornidão. Deus disse em Apocalipse que tomara que fosses frio ou quente, mas porque é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Então, essa mornidão é uma marca de apostasia. E disse o profeta que é contentar-se em ser um membro de igreja. Ser apenas um membro de igreja. Eu sou um presbiteriano, eu sou batista, eu sou metodista,
sou assembleiano, sou pentecostal. Isso é contentar-se em ser um membro de igreja. Eu pertenço a essa ou aquela denominação. Mas você precisa pertencer a Cristo, porque a Bíblia nos diz que aqueles que são de Cristo, Deus trará com Ele novamente. Deus tornará a trazer com Cristo aqueles que são de Cristo. Aleluia. Então veja, é uma condição espiritual. É uma marca de apostasia. Agora vamos ver, o Espírito Santo, os frutos do Espírito, como o pastor trouxe esses dias aqui para nós. Quais são os frutos do Espírito? Bondade, mansidão, longanimidade, amor, e contra essas coisas não há lei. Agora, os frutos da carne, nós também sabemos quais são. Está vendo? Agora, os frutos do Espírito mostram, irmãos, uma coisa, que o amor divino se ancorou no coração. Que uma obra foi feita. Que Deus realizou algo naquele coração. Então o Espírito Santo veio, habitou ali e começou a produzir frutos. Os frutos do Espírito Santo em uma vida de um cristão nascido de novo. Amém? Mas aí então, os frutos da carne. Pertencer a uma igreja. Parágrafo 123, eu vou ler aqui algo aqui da palavra, da mensagem, para nós trazer uma base. Agora a marca do diabo é personificação, imitação, obras, não graça. Está vendo, irmãos? As obras são a sombra das coisas futuras. Hipocrisia, ir à igreja, fingir ser cristão. Agora isso eu não estou tentando exortar ninguém, irmãos, mas é apenas a mensagem, apenas seguindo a leitura da mensagem. Fingir ser cristão, viver como o mundo, ter romances com o mundo, sair e agir como o mundo, e tão parecidos ao ponto dos dois lados se parecerem exatamente um com o outro, que enganariam o próprio eleito. Aqui está um membro de igreja, vai à igreja regularmente, uma ótima pessoa, vai à igreja, boa pessoa, e note, moralmente boa, mas no entanto, bem no fundo do seu interior, nunca houve uma experiência de Jesus habitar. Aí é que está, irmãos, essa é a diferença. Não apenas ir à igreja, não apenas ser um religioso, mas ter aquela experiência de que Jesus Cristo já habitou naquele coração. É isso que nós estamos tratando, buscando, caminhando cada dia, buscando mais e mais, é ter essa presença de Deus, essa vida no coração. Amém? Veja Esaú e Jacó, disse o profeta. Quem era Esaú e Jacó? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Esaú, um rapaz 2 vezes melhor do que Jacó. Esaú não era um trapaceiro, um trambiqueiro. Não era desonesto. Não, Esaú era bom, era moralmente melhor do que Jacó. O dobro de Jacó, irmãos. Isso nos leva a pensar profundamente nessas coisas. Bonzinho, Esaú era bonzinho. Mas Jacó tinha uma coisa. Aleluia. Jacó tinha uma coisa, ele tinha a paga pela recompensa. Ele viu o direito de primogenitura e teve isso como a maior coisa da terra, irmãos. É esse direito de primogenitura, é esse direito de ser chamado filho de Deus. É isso, irmãos. Nós não estamos procurando ser grandes pessoas, famosos, populares. Nós não estamos procurando o favor dessas pessoas do mundo para nos dar tapinhas nas costas. Porque na hora que você precisa, você não acha ninguém. Na hora que você precisa mesmo, irmãos, de alguém do teu lado, todos correm. Mas tem um que prometeu não te abandonar. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
É naquelas horas, irmãos, que muitas vezes você derrama lágrimas. Oh, cadê os amigos? Cadê os companheiros? As festinhas? Mas há um amigo. Oh, achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Dos vales é o lírio. Esse vale a pena ser amigo, irmãos. Esse é um amigo que vale a pena ter por perto. Agora ver, Jacó tinha paga pela recompensa. Deus olha para o coração, e o coração de Jacó, não importava o que acontecesse, para ele tinha um propósito sólido. Esse era conseguir aquele direito de primogenitura. E quando nós temos um propósito sólido, irmãos, viver para Cristo, agradar a Ele, servi-lo. Sabe, irmãos, eu me lembrei daquilo que a irmã Lidiane falou ontem à noite ali para nós, irmão Rafael, sobre aquela mulher lá que era uma pastora e disse: você acha que porque vocês usam saias são melhores do que eu, são melhores do que nós? Está vendo? Isso me fez lembrar, as pessoas se contentam em serem membros de igreja, em servir uma denominação, seus credos, suas tradições. Mas não é disso que se trata. Deus olha ali naquele coração, sedento por obedecer a Deus, por servir a Deus através de sua palavra. Aí está o crente verdadeiro hoje. Deixe o mundo chamá-lo de qualquer coisa que queiram. Deixe de dizerem que você é fanático, se quiserem. Chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais chamarão a vós. Ele disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora vamos um pouquinho mais à frente aqui. Vamos entrar agora na leitura que nós tivemos aqui. Agora eu pergunto, poderia Deus errar, irmãos? Será que Deus erra? Não. Tem uma coisa que Deus não pode fazer, diz o profeta, e é falhar, é errar, é se enganar, falhar com sua palavra. Poderia Ele dar a um homem o Espírito Santo, e sendo Ele infinito, que conhece do princípio ao fim, daria a um homem o Espírito Santo e prometer-lhe vida eterna e então voltar atrás? Vocês acham que Deus faria isso? Não. Não, Senhor. O tiraria dele, isso o tornaria finito como eu e você, sujeito a erros. Mas graças a Deus, que nosso Pai Celestial não erra. Ele certamente não pode errar. Desde o princípio, Ele era infinito. E Ele será no fim. Ele não pode errar, Ele é perfeito. Aleluia. Mas veja, a nossa escritura aqui que nós lemos, diz: e Ele enganou a todos, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele enganou a todos, a terra toda, falando de Satanás, da besta, a trindade de Satanás. Anticristo, besta e falso profeta. Um imitador, né? Como Deus se manifesta em três, sendo o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o mesmo Deus, o mesmo diabo se manifesta em anticristo, besta e falso profeta. Um perfeito imitador, um falsificador perfeito. Mas veja, ele enganou a todos, irmãos. Ele enganou o membro de igreja, ele enganou o pai de família, a mãe de família, ele enganou aquela pessoa boa, o homem honesto, ele enganou o prefeito, o presidente da república, os dignatários, ele enganou o juiz, ele enganou os advogados, ele enganou o prefeito, os políticos, ele enganou
todo o povo eclesiástico, irmãos. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, servos e livres. Ele enganou a todos. Porém, teve uma classe que ele não pôde enganar. E esta classe, irmãos, eu creio por fé que eu faço parte dela. Cada um de nós, porque a Bíblia diz: aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Aleluia. Aleluia, irmãos. Pense nisso. Desde a fundação do mundo. Você volte sua mente agora para a eternidade. Oh, aquele grande círculo perfeito de eternidade. Porém, houve uma interrupção. Como uma quebra ali. Uma interrupção naquela aliança. Imagine uma aliança quebrada. Aí então Deus olhou e viu naquele espaço de tempo. Disse o profeta, Deus olhou desde a eternidade. Naquele espaço de tempo, durante todas as eras. E ele viu, o que Deus viu? Ele viu que Satanás havia enganado o homem. Mas ele viu que haveria algumas pessoas, disse o profeta nessa mensagem aqui, que desejariam em seus corações, que desejariam ser salvas. Elas desejariam ser salvas, elas desejariam o céu, desejariam a presença de Deus. Em meio ao mundo contaminado pelo pecado, haveria alguém que desejaria ser salvo. Oh, e Deus olhou e disse: eu prepararei um caminho para eles. Aleluia. Oh, irmãos, mas veja bem, disse o profeta, Deus sendo perfeito, Ele cuidaria para que nada que não fosse perfeito entrasse novamente no céu. Sabe por quê? Porque Satanás estava lá uma vez. E ele não foi perfeito, ele foi imperfeito. E disse o profeta que Deus cuidará, irmãos, para que nada imperfeito entre novamente ali. Oh, mas nós escutamos, irmãos, muitas vezes, nós ouvimos as pessoas dizerem: oh, ninguém é perfeito. E de fato nós não podemos ser perfeitos aos olhos dos nossos semelhantes. Nós somos falhos. Mas nós temos que chegar a ser perfeitos, porque Jesus disse: sede vós perfeitos, como Deus é perfeito. Mas como, irmãos? Como vamos alcançar essa perfeição? De que maneira vamos alcançar essa perfeição? Oh, aí então o próprio Deus disse: eu mesmo descerei, me revestirei de carne, e farei um caminho para eles. Oh, um caminho ensanguentado. Aleluia. Deus mesmo disse: eu farei um caminho. Aleluia. Agora veja. Vamos aqui. Aleluia. Ele enganou a todos com sua propaganda, dizendo: somos todos uma grande igreja e devemos todos nos unir. E ter as coisas do mundo e da igreja e do Estado unidas. Nós resolveremos todas as guerras para sempre. Agora, irmãos, isto virá através de um poder eclesiástico, um poder religioso. A primeira besta, o poder político, dará autoridade a esse poder religioso. E essa é o espírito da besta. O espírito que a Bíblia nos diz que ela falará. É isso, é sua autoridade. E eles dirão: nós resolveremos todas as guerras. Agora voltem a sua mente para o momento que estamos vivendo. Olhem para Israel. Israel e a Palestina. Quanto tempo de guerras. Quanto tempo ali aquele povo guerreando desde o ventre de Rebeca, né? Esaú e Jacó ali brigando, pelejando. Daqui a pouco,
Agora apenas, me perdoe, apenas um quadro aqui. Daqui a pouco alguém diz, vamos resolver essa pendência e essa pendenga entre Israel e a Palestina. Vamos unir muçulmanos, vamos unir judeus, vamos unir católicos, protestantes. Somos todos uma grande igreja, e aí então não haverá mais guerras. Porém a Bíblia diz que quando disserem a paz, sobrevirá repentina destruição. Está vendo? Milhares de mães, milhões delas dirão, esse é o negócio que queremos. Nossos filhos não precisarão mais ir para as guerras, morrerem ali, e esse é o negócio que queremos. Muito bom, muito inocente, muito digno, porém é morte. Milhões, bilhões serão arrastados como ovelhas para o matadouro. E ele enganou todos cujos nomes não estavam escritos no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro. Agora você está pronto, aqui está. É uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo grosso. Aleluia! Ouça isso agora. Ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. A partir da ocasião que se uniram à igreja, a partir da ocasião do reavivamento, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, quando se tornaram membros da igreja? Não. Os nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Amém. É isto que faz, você entende? Deixou-se isso passar despercebido por centenas de anos entre os mestres. Mas olha, irmãos, o nome do cristão, o seu nome, irmão Assis, o seu nome, irmão Ramon, o seu nome, irmão Rafael, de cada um de nós aqui nessa noite. O nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. A Bíblia disse, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, desde lá da fundação do mundo. Aleluia! Esse é chumbo grosso, irmãos. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer, e todos que vêm eu lhes darei vida eterna, e os ressuscitarei nos últimos dias. De que estamos amedrontados? Irmãos, ouça-me um irmão cansado. A Bíblia disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Note, que coisa! Como isto queima seu coração, como isso lhe dá esperança. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência de tempo e viu, por presciência, que você desejaria ser salvo. Mas Deus viu onde haveria um espaço de tempo, e Ele era no princípio a palavra. Agora uma palavra é um pensamento expressado. Deus começou a pensar. Quando Ele começou a pensar e ver cada ser humano que veio à terra, e cada pássaro, e cada pulga, e cada mosca, aleluia, disse o profeta, esse é o Deus infinito, todo-poderoso, eterno, sempre presente. É a esse que servimos nessa noite. Bem no princípio, ele viu que algumas pessoas iriam desejar ser salvas, algumas que iam querer ser salvas, que serão leais em seu coração. Ele tem que fazer os preparativos para a salvação deles. Isso mesmo, ou eles nunca serão salvos. Aleluia. E ele sabe que coisa alguma imperfeita não pode entrar no céu. É aquilo que nós estávamos falando. Então lá no passado ele disse, eu mesmo descerei no mundo e me revestirei de carne humana e pagarei a pena que se requer aqui. Tomarei o lugar e eu os tornarei perfeitos, porque eu os trarei em mim e eu sou perfeito. Então quando Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora pense nisso, irmãos. Escute.
Então aqui estava este corpo lacerado, Jesus, que foi açoitado e moído por causa do pecado. E todo o pecado que o mundo já teve, ou que ainda teria, foi colocado sobre ele. E ele é o corpo que Jeová ressuscitou no terceiro dia após sua morte. E se estamos nesse corpo, somos tão perfeitos quanto é o corpo. Amém? Vocês entenderam isso, irmãos? Aí está. Como se entra nesse corpo? Como se entra nele? A Bíblia diz em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não lhes importa o que o mundo diz, ou o que alguém mais diga, ou ainda o que a família deles diga, eles andam no Espírito de Deus. Aleluia! Eles andam no Espírito de Deus, em amor perfeito, divino. Você vê isso? Como se entra nele? Por se unir à igreja, por dar um aperto de mão, pelo batismo em água? Não, Senhor. Capítulo 12 do 1 Coríntios. Disse, todos nós fomos batizados em um Espírito. Amém? Formando um corpo. E nos tornamos membros desse corpo. E então não é o que eu fiz ou o que eu sou, quem era ou nada disso, é o que Deus fez por mim. Em Cristo, e somos aperfeiçoados com o nosso sacrifício. Amém? Aleluia. Ele não erra. Escute isso, irmãos. Muitas vezes a gente fica cansado e vocês sabem... Eu tive uma semana difícil, irmãos. Eu tive uma semana pesada. E talvez muitos de vocês tiveram. E o diabo, ele luta contra nós. E na mensagem, a ordem da igreja, parágrafo 9, o profeta nos diz que todas as armas de Satanás estão voltadas contra essa igreja, na medida que você começa a crescer em Deus. Não crescer no trabalho, não crescer na sociedade, mas crescer em Cristo. O diabo aponta todas as armas dele para nós. Nós nos tornamos um alvo de Satanás. Agora escute isso. Isso me animou novamente meu coração. E eu creio que vai animar o seu coração também. Ele não erra. Ele não traria você se você não tivesse valor. Ele não te traria se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração. Escute isso. É palavra de Deus, irmãos. É mensagem de Deus nessa noite. É palavra que saiu da boca de um profeta. Não sou eu que estou dizendo. Eu apenas estou lendo o que ele já falou. Ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração. Isso mesmo. Ele conhece o que você é. Ele conhece os seus motivos. Por que você está aqui? Ele conhece os seus motivos. Ele conhece os meus motivos, irmãos. Ele conhece o que você é. Há armadilhas no percurso da estrada. Sem dúvida que o diabo fará que você tropece. Oh, irmãos. Ele faz isso, ele fará com que você tropece. E você diz, não tive a intenção de fazer isso. Deus, tu sabes, você ainda é perfeito. Porque há um sangue perfeito que é oferecido por você. Aleluia. Oh, irmãos,
O que seria, irmão, se no primeiro erro nós nos perdêssemos? Quem ainda subsistiria? Oh, mas ainda estou aqui. Muitos anos se passaram, mas ainda estou aqui. Com todas as minhas falhas, mas ainda estou aqui, irmãos. Com o desânimo, que muitas vezes vem sobre nós o desânimo, a fraqueza, o cansaço, mas ainda estou aqui. Por quê? Por minhas próprias forças, por meu próprio mérito, porque eu sou melhor do que alguém, do que A ou B, não. Porque a sua graça tem me sustentado. Ele conhece os seus motivos, Ele sabe, Ele conhece o que você é. Você ainda é perfeito, porque há um sangue perfeito que é oferecido por você a cada dia, e um sacrifício sangrento dependurado diante do trono de Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Agora, como você entrou ali? Oh, como que se entra nesse lugar, irmãos? Aleluia! Deus, por presciência, Ele te conheceu, irmãos. Ele olhou desde a eternidade e te conheceu ali. Aleluia! Oh, eu creio que foi o profeta Ezequiel, se não me falha a memória, ele disse: quando eu me formava, quando os meus ossos me formavam no ventre de minha mãe, Tu me conheceste, ó Deus. Oh, irmãos, Ele te conheceu antes que você nascesse. Aleluia. Oh, irmãos, vamos adiante aqui um pouquinho mais. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Agora, Deus disse, agora ponham-se a pensar, abram o coração, olhe. A Bíblia disse, Jesus era o Cordeiro que foi morto desde onde? A fundação do mundo. Ele foi morto, porque o Deus Pai, quando olhou para baixo e viu, Jesus não chegou a vir para ter uma morte acidental. Não. Ele não veio aqui, disse o profeta, pensando, talvez as pessoas vejam a maneira como eu morri e tenham dó de mim. Não, Deus não cuida dos seus assuntos dessa maneira. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Essa era a maneira que ele podia predizer. Ele sabe exatamente, ele não quer que alguns se percam, ele não quer. Mas ele é infinito e ele sabe quem perecerá e quem não perecerá. Portanto, você pode ficar descansado, que se você recebeu a Deus e foi enchido do Espírito Santo, você está ancorado até o seu destino eterno. Aleluia! Corretamente, veja, Ele conhece de antemão. Antes mesmo do primeiro grão de terra, Jesus já estava morto. Que coisa! Por quê? Porque Deus, aqui está, entenda, Deus por presciência, quando Ele era a palavra no princípio, Ele teve um pensamento, agora era só um pensamento. Então quando Ele falou e disse que seria, Jesus foi morto no mesmo minuto que Deus falou a palavra. Amém? Então o que aconteceu? 4.000 anos mais tarde, Ele veio e pagou o preço do que Deus já tinha feito nesse tempo, pela sua palavra. Ele tinha que vir. Todos os diabos do inferno não poderiam evitar que ele viesse. Deus já havia falado. Agora, crente, você está pronto para pular de gozo? Ouça isso. Se você é cristão, se você verdadeiramente é um filho de Deus, a Bíblia disse, não é nada de pregador. É a Bíblia. Ela disse, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Que coisa! Ao mesmo tempo, escute, ao mesmo tempo que Deus disse que Cristo seria morto, Ele escreveu o seu nome com o dele. Irmãos, isso sim é segurança eterna, irmãos.
Aleluia! No mesmo momento em que Deus decidiu que Cristo morreria, Ele escreveu o nosso nome com o dele. Aleluia! Aí está o seu nome, os nossos nomes. E ele disse, ele enganou a todos, grandes e pequenos. Mas ele não pôde enganar aqueles que tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Ó irmãos, ele disse, ele enganou a todos. Perdão. Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro pela sua palavra falada. E enviou a Cristo. Já estou encerrando. E enviou a Cristo o sacrifício para comprar, para redimir aquele mesmo grupo que lhe havia escrito seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Antes da fundação do mundo. Agora, aos que chamou, justificou. Ele os chamou antes da fundação do mundo. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, já glorificou. O mesmo Deus, o qual antes da fundação do mundo chamou o seu nome e escreveu no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, já fez um lugar na glória para você. Aleluia! Louvado seja Deus! E quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, se dissolver, já temos um preparado nos esperando, irmãos. Aleluia! Não é que Deus vai fazer, não é que Ele vai fazer um tabernáculo novo. Ele não vai construir um corpo novo para você na glória. Já tem um ali preparado esperando. Está só esperando nós sermos transformados para entrar naquele corpo. Aleluia! Já temos um nos esperando lá na glória. Aí está. Esse é o Evangelho, irmãos. Isso não é historinha. Isso não é fábula. Não é uma ficção. Não é algo que algum autor, algum escritor imaginou e colocou nas letras, as palavras em um livro. Mas isto é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho, é uma mensagem simples. Mas é o Evangelho, é a palavra de Deus. Oh, o Evangelho, levantai as vossas cabeças. A Bíblia disse, estamos preocupados com o que, disse o profeta? Por que caminhamos com essa aparência de ora será? Ora será? Levantem as vossas cabeças. Tornai a levantar os joelhos desconjuntados e as mãos se levantem, as quais uma vez estavam cansadas. Que aquele que está cansado diga, estou forte. Amém? Você quer levantar as suas mãos e dizer, estou forte? Diga, estou forte. Amém? Aleluia, pois o Evangelho é entregue, é boas novas, irmãos. E esta manhã ou esta noite, o Espírito Santo, através da palavra, está lhe trazendo as boas novas, de que desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu o seu nome, irmãos. O que seria? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O que seria, irmãos, se você descobrisse que você tem um parente rico, e que esse parente riquíssimo, milionário, bilionário, deixou um testamento, deixando para você todos os bens dele, fazendo de você um herdeiro dele, recebendo todos os bens, seus bilhões, suas mansões, seus carrões. O que seria? Você ficaria ali desanimado, com a sua cabeça baixa, triste, aborrecido? Não, você ficaria feliz, eu tenho certeza, eu ficaria feliz. Não sendo hipócrita, eu ficaria feliz. Mas e agora, Deus, através do testamento aqui, irmãos, dizendo que nos fez herdeiro de todas as coisas, com Cristo nos deu vida eterna, nos deu um corpo glorioso lá na glória. Oh, nós não podemos ficar desanimados. Aleluia.
antes da fundação do mundo. Do outro lado do Éden, amém, que ocasião maravilhosa será algum dia, quando você olhar para trás e disser: por que temi? Por que eu tive medo? Veja o gozo que eu deixei de ter. Rapaz, moça, essa noite, ou você, senhor ou senhora, quem nunca foi cristão, Deus continuamente bate ao seu coração. Oh, sim, é possível que você venha no fim do caminho, mas não terá gozo. Não haverá estrelas em sua volta para brilharem. Eu não quero me encontrar assim. Quero ouvi-lo dizer: bem está, meu bom e fiel servo. Quero mostrar-lhe a minha gratidão. Quantos desejam isso? Sim, irmãos. A minha coitada pequena esposa de cabelo grisalho, como eu gostaria de lhe fazer alguma coisa, que eu saiba que ela goste, porque eu a amo, e sei que ela me ama. E se eu faria isso pela minha esposa em amor humano, o que devo fazer ao saber que Deus, pela sua graça, antes da fundação do mundo, me viu um pobre pequeno pecador titubeante, e ia para o inferno, e não podia evitar isso. E Ele antes me ordenou e pôs o meu nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Oh, eu o amo. De jeito nenhum há alguma coisa, alguma vez dizer, não é para menos que a Bíblia disse. O olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Oh, que coisa, quão glorioso é Deus! Você não quer confiar nele se estiver cansado e anda agitado? Que vergonha vocês cristãos, que se chamam cristãos e vão por aí a fraquejar. Bem, não sei não, se eu vou na igreja. Oh, que desculpa fraquinha você dá. Deixe-me lhe dizer a vocês, levantem a cabeça. Levantem a cabeça, endireitem o peito. Oh, que coisa, use a fé. Irmãos, Deus está nos animando nessa noite. Deus, é isso que Deus está fazendo, irmãos, através da mensagem. Não sou eu. Eu sou tão necessitado de ouvir isso quanto qualquer um de vocês que estão aí. Eu precisava ouvir isso, irmãos. Eu tenho certeza disso, que Deus está me animando a seguir em frente. E a cada um de nós. Levante a cabeça, endireite o peito, use a fé é que manda. É isso mesmo, a fé tem pelo no peito. Irmão, eu estou querendo dizer que ela tem músculos grandes. Quando ela fala, todas as preocupações caem de um lado para o outro. Oh, porque estamos preocupados? Sabe, eu ouvi certa vez Billy Graham dizer, ele disse em um dos seus sermões, ele disse: irmãos, eu li toda a Bíblia, não se preocupe, tudo ficará bem. Tudo terminará bem, irmãos, para você, se você confiar em Deus apenas. Oh, tudo acaba bem, irmãos. Essa palavra nos garante isso. Aleluia. O diabo diz agora, você não vai conseguir. Você não consegue fazer isso. Você tem vergonha de testificar. A fé se levanta e diz, cale-se, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Amém. Claro, a fé toma a iniciativa. É isso que precisamos hoje para cada peregrino da terra. Endireite a cabeça. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe o seu coração, irmãos. Sabe, na mensagem, creio que é na mensagem Shalom, que foi uma mensagem de final de ano, de início de ano, o irmão Brana disse que a melhor coisa que você pode desejar para o seu irmão é: Deus abençoe o seu coração, irmão. Deus abençoe o seu coração, irmã. É isso, abençoado seja o seu coração, irmão. E que essas palavras continuem falando cada vez mais forte a você, te animando.
Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Como eu disse para vocês, irmãos, eu tinha em mente falar algo talvez mais como um estudo, mas Deus me fez tomar por esse caminho e ficar apenas com a mensagem, o livro da vida do Cordeiro. E eu creio que era isso que Deus tinha para nos falar nessa noite. Vamos orar? Enquanto chegam os pedidos de oração, vamos inclinar nossas cabeças e falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus, nós nos alegramos, Pai, nessa noite ao ouvir essas palavras faladas pelo Teu profeta, Senhor. E, ó Deus, nós cremos que são as Tuas palavras, Pai, porque o profeta é a voz de Deus para esses últimos dias, Senhor. Meu Deus, isso nos traz segurança, Senhor, em saber que, Pai, nós não estamos aventurando, não estamos tateando no escuro, procurando por algo, Pai, porque, Senhor, há um homem aqui que pode acender a luz, que pode tornar as coisas claras para nós, um dissolvedor de dúvidas, Senhor, um profeta, ó Deus, que nos mostrou essas coisas profundas da palavra, Pai. Ó Senhor, e os nossos corações se alegram e estão firmados nessa noite, na Sua palavra, Senhor. Agora, Pai, que essas palavras possam ficar, Senhor, gravadas em nossos corações, de modo, Senhor, que fale mais forte, que quando a dúvida, que quando a fraqueza vier, que isso possa ecoar no mais profundo de nossas almas. Possa haver um eco ali, Senhor, dessas palavras, nos encorajando, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, Senhor, por essa chave desse veículo. Ó Deus, abençoa, Pai. O Senhor tem abençoado nosso irmão, sua família com esse veículo, Pai. Agora abençoa, Senhor, que seja, Senhor, um instrumento de bênção, que isso possa levá-lo, Senhor, para o seu lar, trazê-lo para o culto, Senhor. Possa, Senhor, servir de bênção para ele e para muitos, Pai. Porque assim o Senhor o tem abençoado, Pai. E recebe, Senhor, como uma ação de graça diante do Senhor nessa noite, Pai. Enquanto oramos também, Senhor, em favor de Flori de Paula, que está na UTI, e por Rose de Paula, que está com câncer. Enquanto oramos também em favor do irmão Edemar e da irmã Neca de São Luís Gonzaga. Ó Deus, Tu conheces, ó Pai, a necessidade do irmão Ede e da irmã Neca, Senhor. Abençoa, Senhor, os Teus filhos ali, Pai. Que eles recebam nessa hora, Pai, o impacto da nossa oração, do poder de Deus se derramando sobre suas vidas, resolvendo todo o problema, Senhor, abençoando sua saúde, seu lar, sua família, Pai. E também repreendemos, Senhor, essa enfermidade, esse câncer, Senhor, desta irmã, dessa pessoa que tem pedido oração, Pai. Nós repreendemos o demônio do câncer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Não, Senhor, pelo nosso falar, mas pela autoridade da Tua palavra, Senhor, que disse que expulsariam demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E também nós chamamos a saúde sobre essa pessoa, Flori de Paula, que está na UTI. Senhor, que o Senhor possa ir até ali agora, Pai, e visitá-lo, Senhor, nesta UTI, Senhor, e tornar a dar saúde, Senhor, naquele corpo, Pai. Mas acima de tudo, Senhor, que ele possa abrir os seus ouvidos, Pai, para a palavra de Deus. Ó Senhor, e se ele não tem sido um cristão, que possa dar lugar à Tua palavra, Senhor, e entregar a sua vida, Pai, para Te servir. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos
e pedimos para a sua glória, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Sim, o senhor lembra do nome dele, pastor Oswaldo? Everaldo. Everaldo, filho da irmã Salete. Ele sofreu uma queimadura muito grave, irmãos. Está no UTI. E vocês sabem que queimadura é uma coisa séria, né? É algo que leva tempo para que a pele, os tecidos se reconstruam. É uma dor, eu nunca sofri uma queimadura, graças a Deus, mas quem sofreu diz que é uma dor muito intensa. Então vamos orar com sentimento por esse rapaz, para que Deus tome o controle. Querido Deus, oramos, Pai, mais uma vez, Senhor, em favor desse jovem rapaz, Pai, o Everaldo, que está, Senhor, na UTI em Passo Fundo, com essas queimaduras pelo seu corpo, Pai. Oh Deus, mas o Senhor, Pai, como o Senhor mostrou naquela visão ao profeta, Pai, naquele vale de ossos secos, mesmo aqueles ossos, Senhor, tornaram a criar carne, Senhor, a criar pele, Senhor, e eles foram ressuscitados, e a vida começou a fluir por aqueles corpos, Pai. Então o que, Senhor, é difícil para Ti, Senhor Deus? Nada é impossível ao nosso Deus, Pai. Nós oramos por esse rapaz, Senhor, que agora o Teu poder desça sobre ele, ó Pai, e que aquelas feridas possam ser cicatrizadas, Senhor, que aquela dor vá embora, Pai, e que ele seja curado pelo Teu poder, Senhor, nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que uma obra possa ser feita nessa hora, Senhor, que sirva de testemunho para os médicos, para as pessoas que estão ali naquele hospital, Pai, que eles possam ver que o Senhor ainda cura e liberta, Senhor. Oh Deus, para a sua glória nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Se depender da nossa fé, essas pessoas estão curadas, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa? Apenas lembrando então, próximo final de semana, Maximiliano de Almeida. Vamos procurar estar ali, irmãos, para darmos uma força ali para os nossos irmãos. Dar um ânimo ali, não é mesmo? Então, dê o seu nome. Se você vai com o seu carro, também não sei, os irmãos estão encarregados ali pela organização, os irmãos ali atrás, você pode conversar com eles ali na saída. Deus abençoe, vamos em paz, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente para o culto às 6 da tarde. Deus abençoe a todos.